de explicar para vocês a respeito dos átomos, né? Tanto que eu falei para vocês que não era para preencher essa coluna aqui. Então, eu vou começar pela explicação de como nós encontramos o número de átomos e depois então, a gente passa para a resolução da tabela, tá? Então, olha só, como é que a gente faz para determinar o número de átomos? Primeiro, gente, primeiro conceito importante que a gente não pode esquecer, né? Que os átomos formam as moléculas. Ok? Então, esse é o primeiro conceito importante. Os átomos formam as moléculas. Então, por exemplo, quando eu falo numa molécula de O2, então, o que é uma molécula de O2? É um oxigênio casado por ligação covalente a outro átomo de oxigênio. Ok? Então, olha só, em uma molécula de O2, nós temos quantos átomos? Nós temos 2 átomos. Okay? Você sempre vai buscar essa informação. Uma molécula do composto tem quantos átomos? É sempre isso que você vai buscar. Por exemplo, o SO3. O SO3, a molécula de SO3, olha só, olha como ela é. Nós temos o enxofre, que faz dupla ligação com um oxigênio e vai fazer ligação covalente dativa com outros 2 oxigênios. Ok? Então, essa daqui é uma molécula. Então, uma molécula de trióxido de enxofre tem quantos átomos? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó, 4 átomos. Ok? Então, essa é a primeira informação importante, é saber determinar uma molécula da substância apresenta quantos átomos. Aí a gente vai para o enunciado da questão. Por exemplo, suponhamos que um exercício faça a seguinte pergunta. Quantos átomos há em 3 mols de SO3? Então, nós queremos descobrir a quantidade de átomos presentes em 3 mols. A gente acabou de fazer a análise aqui de que uma molécula tem 4 átomos. Ou seja, toda vez que você tiver que determinar o número de átomos, você precisa descobrir o número de moléculas existentes ali na questão. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está relacionando o átomo com o mol. O que a gente precisa? Descobrir o número de moléculas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar o número de moléculas com mol. Ok? Olha só, a gente aprendeu que 1 mol de qualquer coisa tem quantas moléculas? 6,02 elevado a 23? Perfeito. Então, 1 mol equivale, vou colocar só 6, tá bom? Só para facilitar nos nossos cálculos, ok? Então, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, lembra, você sempre tem que descobrir o número de mols que existe, ou na massa que foi dada. Aqui a gente usou mol, mas eu poderia ter dado massa, eu poderia ter dado volume, ok? Então, você vai sempre descobrir a quantidade de moléculas. Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O exercício falou em 3 mols, então vou colocar mol embaixo de mol. Então, 3 mols equivale a X moléculas, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse vezes esse, divide por esse. Então, fica 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 1. Ó, mol em cima, mol embaixo, a gente cancela. Ó, 3 vezes 6, quanto dá? 18. 18. Então, 18 vezes 10 elevado a 23. Moléculas. Passando a vírgula uma casinha para a esquerda, a gente aumenta o expoente no exato número de casas que a gente andou. Então, a gente andou uma casa, a gente aumenta uma unidade.
Então, x é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Pronto, a gente descobriu que em 3 mols existem 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. O que a gente faz agora? A gente vai voltar aqui, ó, lá onde a gente fez aquela análise, ó, de que uma molécula equivale a 4 átomos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que eu acabei de descobrir aqui, ó, 1,8 vezes 10 elevado a 24, vou colocar molécula embaixo de molécula. Então, vai ficar, ó, 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas estão para X átomos, ok? Então, esse vezes esse divide por esse. Então, fica assim, X é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 24 vezes 4. 1,8 vezes 4, quanto dá? Aqui vai cancelar, vai cancelar. Vou fazer direto só porque não tem espaço, tá? Fala para mim, quanto é 1,8 vezes 4? Sete vírgula dois. Perfeito. Então, x é igual a 7,2 vezes 10 elevado a 24 átomos. Tá vendo? A gente vai cancelar molécula com molécula, sobra apenas átomos. Tudo bem? Deu para entender como é que a gente encontra o número de átomos? Sim? Alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Não? Nenhuma dúvida? Eu acho que não. Beleza, então vamos ao Organize as Ideias da página 10. Ok? Página 10 da apostila. Esse exercício aqui, ele vai trabalhar tudo que a gente aprendeu sobre grandezas químicas, tá? Até o presente momento. Então, olha só, nós temos aí a substância que é o SO3, que a gente acabei de dar um exemplo para vocês de como se encontra o número de átomos. Aí o exercício pede na segunda coluna que a gente encontre a massa atômica dos elementos. Isso aí a gente vai olhar na tabela periódica, né? Olhando na tabela periódica, nós vamos procurar então, ó. Ok? Não dá para ver, né? Tabela. Então, olha só. Enxofre, de acordo com a tabela periódica, o enxofre, massa dele, 32. Então, você vai colocar aí, ó. 32. Oxigênio, 16. Massa molecular do enxofre, 32 U, unidades de massa atômica. Oxigênio, 16 U. Okay? Totalizando, quanto vai dar? Quando a gente faz aqui, ó, SO3, aqui a gente vai fazer vezes 3, aqui vezes 1. Então, vai ficar 32 mais 48, que vai dar 80 unidades de massa atômica, ok? Então, essa é a massa molecular. Na próxima coluna, está perguntando a massa molar. A massa molar, a gente calcula do mesmo jeito que a massa molecular, só que a unidade é diferente. Ao invés de colocarmos U, que é a unidade de massa atômica, a gente vai colocar gramas por mol. Então, a massa é a mesma, ok? Então, aqui a gente vai colocar 80 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de SO3, nós temos 80 gramas. Continuando aqui, ó, quantidade de matéria. Então, agora, nós vamos relacionar. O que é quantidade de matéria? Quantidade de matéria é número de mols. É isso que o exercício quer saber quando ele fala quantidade de matéria. Certo? Qual foi o dado que o exercício nos deu? Não deu volume, não deu número de átomos, não deu número de moléculas. O que ele deu? Ele deu massa. Okay? Ele deu a massa da substância. Então, o exercício quer saber o número de mols existentes em 160 gramas de SO3. Eu vou montar aqui a linha de raciocínio, porque como a gente viu essa aula semana passada, só para vocês relembrarem. Mas depois a gente vai começar a fazer a regra de 3 direto, tá? Peraí, tem alguém
outro agora. Então, olha só, SO3, a gente já calculou a massa dele, já sabe que são 80 gramas para 1 mol. Então, professor, eu tenho muita dificuldade. O que você vai fazer? Você vai montar a regra de 3. Ou melhor, vai montar a linha de raciocínio primeiro. Então, olha, 1 mol de SO3 equivale a 80 gramas, tá? E 1 mol vai corresponder a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol vai ocupar 22,4 litros. Então, se eu tenho dificuldade para resolver grandezas químicas, eu sempre vou montar a linha de raciocínio e vou partir da massa molar, sempre, ok? Muito bem, então agora eu vou para o enunciado. Laura, a mamãe está trabalhando. Ok. Então, olha só. Então, continuando aqui. Então, ele está perguntando, quantos mols existem em 160 gramas? Então, quantos mols é o que eu quero saber. Então, eu vou colocar o X embaixo de mol, que é o que eu quero saber. E grama embaixo de grama. Então, 160 vai embaixo de 80. Olha a nossa regra de 3 aqui, que linda. Então, olha só. Esse vezes esse e divide por esse. Então, 160 vezes 1, 160. Dividido por 80. Quanto dá? 2. 2. Né? Cancela grama em cima, grama embaixo, sobra somente a unidade que a gente precisa. Tá? Então, ou seja, o nosso X aqui, equivale a 2 mols. Ok? Então, pronto, encontramos o número de mols. Agora, vamos determinar o número de moléculas. Olha só que coisa, você escolhe com que você quer trabalhar. Você pode trabalhar com 160. Se você quiser trabalhar com 2, que você acabou de encontrar, você pode, tá? Mas como o exercício colocou 160, eu vou colocar o 160. Então, nós queremos saber. Nós queremos descobrir o número de moléculas existentes em 160 gramas. Ok? Então, como é que vai ficar isso? X é igual 160 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 80. Aí, olha só, grama em cima, grama embaixo, a gente cancela. E esquece a base por enquanto. Okay? Trabalha somente com os números. Então, você vai fazer o quê? Multiplica 160 por 6. Quanto dá? 160 vezes 6. 960. 960, vou colocar vezes 10 a 23, dividido por 80. Esquece a base, trabalha só com os números. Pega o 960, divide por 80. Quanto dá? 12. 12. Então, 12 vezes 10 elevado a 24. Eu posso deixar assim? Pode? A matemática nos permite deixar desse jeito ou a gente precisa mudar a vírgula de lugar? Precisa mudar A a vírgula. vírgula está... Isso. Quantas casas a gente vai andar para a esquerda? Apenas uma. Isso. Então, olha, se eu ando para a esquerda, eu aumento o expoente na quantidade de casas que eu andei. Se eu andar para a direita, eu diminuo o expoente, hein? Em unidades, a quantidade de casas que eu andei para a direita, tá? Então, no caso aqui, a gente andou para a esquerda uma casa, então a gente vai aumentar o expoente em uma unidade. Ou seja, 1,2 vezes 10 elevado a 24. Ok? Tudo bem?
Tudo bem, gente? Tudo, Beleza. prof. Número de átomos. Perfeito. Então, ó, número de átomos. A gente acabou de montar a molécula do SO3, né? A gente viu que uma molécula de SO3 tem 4 átomos. A gente acabou de ver isso. A gente já descobriu o número de moléculas. O que a gente vai fazer? Molécula embaixo de molécula. Então, 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas está para X átomos. Ou seja, eu vou fazer esse número vezes 4, ok? E dividir por 1. Então, quanto dá? 4 vezes 1,2. 4,8. Então, 4,8 vezes 10 elevado a 24 átomos. Pronto. Resolvemos o exercício. Ok? Última parte, está perguntando o volume ocupado. Então, eu vou voltar para cá. Vou apagar essa bagunça aqui, dessa resolução. Olha só. Tá vendo? Ó, eu deixei a linha aqui, ó. Vou apagar aqui. O 160 foi a informação que o exercício me passou. Então, agora eu vou colocar o X onde? Embaixo de volume. Eu vou apagar aqui as moléculas só para não atrapalharem aí. Então, ó, 80 está para 22,4 litros. Olha a nossa regra de 3. 160 gramas estão para X. Então, olha, X é igual. Vou fazer esse vezes esse e divido por esse. Então, 160 vezes 22,4 dividido por 80. Grama em cima, grama embaixo, a gente cancela, sobra apenas a unidade que a gente precisa. Quanto é 160 vezes 22,4? 3.584. 3.584 dividido por 80. Quanto dá? Ô, professora, Diga. eu tô com um problema aqui. Eu posso sair da aula e você me aceita de novo? Aceito. Pode Obrigado, sim. então. Nada. Quanto dá? 3.584 dividido por 80. 44,8. 44,8. Perfeito. Então, 44,8 litros. Pronto, preenchemos a primeira linha. Vamos à segunda linha. Na segunda linha, ele forneceu para a gente, ó, o volume. Okay? Então, a gente vai relacionar o volume para descobrirmos os outros. Então, olha só. Começando aqui, quando a gente olha na tabela periódica, nós percebemos que a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1, ok? Massa molecular do CH4. Então, carbono é 12, quando a gente olha na fórmula, a gente percebe que tem apenas 1, então 12 vezes 1, 12. Hidrogênio, olha, a massa dele é 1, porém nós temos 4 na fórmula. Então, a gente vai fazer 12 mais 4 para determinar a massa molecular dessa substância, que é o metano. Então, 16U, unidade de massa atômica. Nessa próxima coluna, o exercício pede a massa molar. Como a gente já falou, o cálculo é o mesmo, a única coisa que muda é a unidade, que agora a gente vai colocar em gramas por mol. Então, 16 gramas por mol. Prontinho. Ok? Então, olha só. Ai, professora, eu tenho muita dificuldade, ainda não entendi como é que faz esse negócio, não sei como é que monta a regra de 3. Então, lá vamos nós, novamente, montar o que? A linha de raciocínio, porque aí não tem erro. Não tem como errar com a linha de raciocínio. Então, olha só, eu vi que a massa molar do CH4 equivale a 16 gramas por mol, ou seja,
Em 1 mol de CH4, nós temos 16 gramas. 1 mol vai corresponder a quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E 1 mol vai ocupar que volume? 22,4 litros na CNTP. Beleza. Então, qual foi o dado que o exercício forneceu para nós? O exercício forneceu para a gente o volume. Então, ele passou o volume de 67,2 litros. Então, essa é a informação que nós temos. 67,2 litros. Agora, eu decido o que eu vou calcular. Vamos começar pelas moléculas, né? Já que está do ladinho, ó. Então, eu vou colocar meu X aqui, ó. Embaixo de molécula. Ok? Então, como é que fica a nossa regra de 3? A nossa regra de 3 está aqui. Então, vou fazer esse vezes esse e divido por esse daqui. Então, X é igual a 67,2 litros vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, dividido por 22,4 litros. Litro em cima, litro embaixo, cancela. Olha só, essa é uma das provas que eu estou fazendo o exercício certo. E é quando eu monto a regra de 3, faço o cancelamento das unidades e percebo que está dando tudo certo. Olha, o meu X está debaixo de molécula e o que vai sobrar para mim é molécula. Agora, esquece a base, trabalha apenas com os números. Quanto é 67,2 vezes 6? 403,2. 413? 13 ou 3? 3. 3. 403,12 vezes 10 elevado a 23. Agora, pega esse 403,12 e divide por 22,4. Quanto dá? A gente tá calculando o quê, Pro? É o volume em si A gente ou está calculando o número de moléculas? O número de moléculas. Ó. Ah, tá. O volume o exercício te deu. Ele colocou lá na segunda linha, ele colocou 67,2. Então, o volume Então, dá você já 18. tem. Dá 18, beleza. Então, 18 vezes 10 elevado a 23. Posso deixar assim? Eu preciso fazer aí, andar com a vírgula, né? A vírgula está depois do 8, ela precisa ficar entre o 1 e o 8. Então, vou andar uma casa para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda, aumenta em uma unidade o expoente. Então, 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Perfeito, ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já vai determinar o número de átomos, porque se a gente encontrou o número de moléculas, agora fica fácil determinar o número de átomos. Olha só, quando a gente pega a molécula de CH4, ó, você tem um carbono ligado por ligação simples a 4 hidrogênios. Olha só. Então, a gente conclui o seguinte, que uma molécula de CH4 tem quantos átomos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, equivale a 5 átomos. Vou pegar aqui ó, o número de moléculas que eu acabei de descobrir, vou colocar molécula embaixo de molécula, certo? Porque essa é a quantidade de moléculas presentes em 67,2 litros. Agora, eu preciso saber quantos átomos estão presentes nessas moléculas, ok? Porque assim eu descubro quantos átomos a gente tem em 67,2 litros. Então, molécula embaixo de molécula. Então, 1,8 vezes 10 elevado a 24 estão para X. Quanto é 1,8 vezes 5? Um 1,8 vezes 5? 9. 9.
Então, 9 vezes 10 elevado a 24 átomos. Prontinho, ok? Então, descobrimos já o número de átomos e o número de moléculas. Agora, vamos descobrir o número de mols. Vou voltar lá para a linha de raciocínio. Vou apagar aqui o que a gente acabou de fazer, ok? Vou deixar só o dado que a gente precisa aí, que é o 67,2, que é o dado que está lá na tabela. Ok? Então, a gente já descobriu o número de moléculas, agora a gente vai descobrir a massa. A massa presente em 67,2 litros. Não precisamos do número de moléculas, porque já trabalhamos isto, então vamos retirar. Olha só nossa regra de 3 aqui. Ok? Então, vai ficar X é igual a 67,2 litros vezes 16 gramas dividido por 22,4 litros. Litro em cima, litro embaixo, a gente cancela. Quanto é 67,2 vezes 16? E 67,2 vezes 16, quanto dá? Quanto? 1075,2. 1075,2. Agora divide o 1075,2 por 22,4. Quanto dá? Quanto? E aí, gente? Dá 48. Perfeito. 48 gramas, ok? Então, é a informação que a gente precisa colocar aqui. Então, 48 gramas. Aqui a gente já descobriu que é 9 vezes 10 elevado a 24. E aqui, 1,8 vezes 10 elevado a 24. Só falta para nós agora o número de mols, ok? Então, vamos voltar aqui a nossa linha. Ó. Vou apagar aqui o que a gente não precisa, não preciso mais da massa. Ó, nossa regra de 3 já está montada aqui. Então, eu vou colocar o X embaixo de mol, ok? E ele equivale a 67,2. Então, X é igual a 67,2 litros vezes 1 mol dividido por 22,4 litros. Litro em cima, litro embaixo, a gente cancela. Quanto é 67,2 dividido por 22,4? Pro, travou. Quanto é o que você falou? Eu perguntei quanto é 67,2 dividido por 22,4. Quanto dá essa divisão? Três? 3, perfeito. Pronto, determinamos o número de mols. Ok? Então, aqui, 3 mols. Ok? No próximo, ele forneceu para a gente o número de mols. Então, vamos lá. A substância é o H2. Massa molecular do hidrogênio, de acordo com a tabela 1U. Ok? Agora, massa molecular. 1 é a massa atômica. Na fórmula do composto, a gente tem 2 hidrogênios. Então, 1 vezes 2,
Totaliza aí 2U, unidade de massa atômica. Na massa molar, a gente sabe que a gente só vai mudar a unidade. Então, fica 2 gramas por mol. Ok? Agora, vamos trabalhar com... eu preciso montar a linha de raciocínio ou posso passar para a regra de 3 direto? Eu acho que você já pode ir direto para a regra de 3. Né? Já, né? Já deu para todo mundo entender como é que procede, né? Então, eu vou fazer direto, tá? Então, olha só. Aqui, eu já tenho a relação de mol para massa. 1 mol equivale a 2 gramas. Meio mol, vou colocar mol embaixo de mol. 0,5 mol equivale a X. Ok? Então, olha só. X é igual a meio vezes 2. Quanto é meio vezes 2? 1. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, na massa da substância, 1 grama. Pronto. Já resolvemos esta. Agora, ó, vamos relacionar com molécula, para determinarmos o número de moléculas. Olha só. 1 mol equivale a quantas moléculas? 6 elevado a 23. Isso aí. Tá? Então, 0,5 está para X. Quanto é meio vezes 6? 3. 3. Então, 3 vezes 10 elevado a 23. Vou apagar aqui, vou colocar direto. 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Agora vamos ao número de átomos. Olha só, molécula de hidrogênio, você tem um átomo de hidrogênio ligado ao outro, ou seja, uma molécula equivale a 2 átomos, certo? Vou colocar molécula embaixo de molécula, o número que a gente acabou de descobrir. Então, 3 vezes 10 elevado a 23 equivale a X. Eu vou fazer 3 vezes 2. Quanto dá? 3 vezes 2. 6,10 elevado a 23. Exato. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Prontinho. Agora o volume. Vou voltar aqui. Vou ter que relacionar mol com volume. Eu sei que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. 0,5 mol, que é o que o exercício passou para a gente aqui, equivale a X. Quanto é meio vezes 22,4? 11,2. Olha só, viu? Que simples. Tá vendo? Quando você já pega o fio da meada, você já não precisa mais montar linha nenhuma, você faz direto. Ok? Agora vamos ao último aqui, ó. O exercício aqui nos deu o número de átomos. De qual substância? Do CO2. Então, olha só. CO2, carbono. 12, oxigênio. 16. Aí aqui, 12 vezes 1 é igual a 12. Oxigênio. 16 vezes 2 é igual a 32. Soma tudo, vai dar 44. Ok? 44U, unidade de massa atômica. Se eu quiser saber massa molar, a gente simplesmente troca aí a unidade. Então, fica 44 gramas por mol. Ok? Olha só, o exercício forneceu para a gente o número de átomos. E a gente sabe que para a gente trabalhar o número de átomos, quer dizer que a gente vai ter que descobrir o número de quê? Número de mol, número de... vai ser a massa, vai ser o volume. O que a gente vai precisar descobrir? Número de moléculas, por onde a gente precisa passar para descobrir o restante
O restante das outras informações. O que você falou, Pro? Eu perguntei o seguinte, ó, o exercício nos deu o número de átomos, certo? Isso aqui é o número de átomos. Para a gente descobrir todas as outras informações, qual é a informação-chave que a gente precisa descobrir agora? É o número, é a massa da substância, é o número de mols, é o volume, é o número de moléculas? O que a gente precisa descobrir primeiro para poder descobrir o restante? O número de moléculas? Perfeito! Número de moléculas, sempre, lembra? Átomos formam moléculas, então a gente precisa descobrir o número de moléculas para passar para o restante. Né? Então, olha só. Eu tenho o número de átomos, precisamos descobrir o número de moléculas. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer aqui embaixo. O que vocês me sugerem? O que eu posso fazer aqui? Pode falar, André. Está no mudo. Dividir o 1806 dividido por 6? Por quê? Que assim você consegue descobrir quanto que equivale 1, não é? Não sei. Quanto que é, tipo... Você precisa descobrir o número de moléculas, não é? Por que por 6? Não entendi seu Não, é por causa raciocínio. do 6,02. Ah, por causa do 6. Aí você dividiria por 6? Eu faria 1806 dividido por 6. Olha só, né? 1 mol tem 44 gramas, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? E ocupa 22,4 litros. Quando eu pego a molécula de CO2, eu tenho um carbono ligado por dupla ligação a 2 átomos de oxigênio. Ok? Então, olha só. Eu tenho aqui que uma molécula equivale a 1, 2, 3 átomos. A única informação que a gente tem aqui para utilizar, né? Nós temos aqui, ó, o dado que o exercício deu para a gente. 1,8, 1,806. 1,806 vezes 10 elevado a 25. Ok? E eu quero saber o número de moléculas existentes para esses átomos. Ok? Então, regrinha de 3. Então, esse vezes esse divide por esse. Ok? Então, quanto dá? 602. Agora que eu entendi onde eu errei. Eu tava pensando. Entendeu? Uhum. Isso. Então, vai ficar 1,806 vezes 1 dividido por 3, né? Então, quanto deu, André? 602. 602 vezes 10 elevado a 25? Isso? Então, a gente vai ter que andar com a vírgula aí, né? Quanto que vai ficar aqui? Ô, André, você tem certeza, filho, disso? Você dividiu 1,806? Porque 1,8 é menor que 3, né? Então tem que dar 0, alguma coisa, não? Tá certo isso aí que você fez? Tem certeza? Então, só se eu tenho colocado o número errado, invertido a ordem. Porque então o resultado ficaria 0,001. Ó, André, você vai fazer 1,806 dividido por 3.
Entendeu? Quanto deu? Continua sendo 602. Você está fazendo direto? Como que você está usando científica? Eu estou usando a calculadora. Não tem problema usar calculadora, sem problema. Ó. Um vírgula 806 É dividido 1, por 6. eu pensava que era 1000. É isso que eu estou falando para você. É 1, você está dividindo um número pequeno por um número maior. Então tem que dar 0, alguma coisa. Ó. Tá vendo? Entendeu? É vírgula, tá? Vamos lá. Agora que o celular resolver trabalhar. Aqui. Então, vamos lá, ó. Então, deu 0, x igual a 0,602, vezes 10 elevado a 25. A vírgula precisa andar uma casa para a direita. Se eu ando para a direita, eu diminuo o expoente. Então, se andar uma casa, fica 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Pronto, a gente descobriu o número de moléculas. Okay? 6 vezes 10 elevado a 24. Então, o que a gente vai fazer agora? Um pouquinho. Agora a gente vai descobrir o restante das informações. Então, a gente já descobriu o número de moléculas. Uma parte na tabela a gente já preencheu. A gente pode descobrir agora, por exemplo, o volume, olha só. Então, x é igual a 6 vezes 10 elevado a 24 vezes 22,4 litros, dividido por 6 vezes 10, elevado a 23. Esquece, por enquanto, as bases e trabalha somente com os números. Quanto dá 6 vezes 22,4? Faz este vezes este. Quanto dá? 134,4. 134, quanto? Desculpa, eu não entendi. 4, vou colocar aqui vezes 10 elevado a 24. Agora divide o 134,4 por 6. Quanto dá? Essa é a base. 22,4. 22,4. Agora, ó, vezes 10. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 24 menos 23. Quanto é 24 menos 23? 1. 1. Então, fica 22,4 vezes 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Quanto é 22,4 vezes 10? 224. 224 litros. Pronto. Ok? Descobrimos aí o volume. Agora vamos descobrir o número de mols. Para descobrir o número de mols, olha só. Vamos partir aqui das moléculas. Vamos partir para a massa, né? Está do lado. Coloca o X aqui, ó. A nossa regra de 3 aqui, ó. Ok? Fica mais fácil. Olha só. Então, o que a gente vai fazer agora? Quanto é 6 vezes 44? X igual, ó, 6 vezes 10 elevado a 24, vezes 44, dividido por 6 vezes 10, elevado a 23. 264. Esse vezes esse, 264. Divide agora esse 264 por 6. Quanto vai 44. dar? Olha só. Pois é, 44. Então, olha só, vai ficar como isso? 44, 44, olha só,
vezes 10. O que a gente vai fazer aqui? 24. Vou conservar a base, vou subtrair os expoentes. 24 menos 23, que vai dar quanto? 1. Então, 44 vezes 10, que vai dar quanto? 440. 440 gramas. Pronto, descobrimos a massa. 440 gramas, ok? Então, aqui na nossa tabela, a gente já pode colocar 440 aqui. Tá? Então, a única coisa que está faltando agora é o número de mols. Então, a gente pode utilizar esse, vamos utilizar a massa que a gente acabou de descobrir, que está aqui do ladinho, ó, 440 gramas, tá para X, ó, nossa regra de 3. Quanto é 440 dividido por 44, gente? Essa tá fácil, né? É isso. 10, pronto, descobrimos o número de mols. 10 mols. Pronto, olha só. Nossa tabelinha toda preenchida. Tá? 10 elevado a 24, e aqui 224 litros. Ok? Há alguma dúvida, gente, sobre grandezas químicas? Olha só nossa tabela como ficou. Não. Tudo ok, então? Sim. Ok, então, ó, estamos encerrando o assunto, a gente vai passar para frente. Encerrando não, né? Porque os assuntos que a gente vai tratar posteriormente, a gente vai continuar usando grandezas químicas. Então, quem ainda está com dificuldade, precisa voltar no conteúdo, refazer os exercícios, porque não tem jeito. Grandezas químicas é só exercício, gente, tá? Para aprender. Então, crianças, é isso por hoje, tá bom? Desejo para vocês uma excelente semana. Bom retorno aí quem vai para o reforço essa semana, ok? Quer dizer, o reforço vai ser para todo mundo, mas para quem vai retornar para a escola, tá? Então, meus amores, fiquem com Deus e a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, tá bom? Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, Tchau, meus amores. Fiquem com Deus, Tchau, tá? Pro. Tchau. Boa semana. Pro, Oi, querida. você vai postar essa aula em algum lugar? Vou colocar no Class. Ok, Tá? professora, muito obrigada. Tchau, fica com Deus. Nada, minha querida. Beijo. Tchau, beijo.